Caros alunos do curso de Vistoria Técnica 2021, continuando com nossos trabalhos sobre a IT-05, Facilidade de Abandono, parte 1, Saída de Emergência. No tópico anterior, nós apresentamos aos senhores a IT-05, parte 1, falamos de algumas peculiaridades dessa instrução técnica, definimos alguns pontos importantes da IT, bem como apresentamos aos senhores o conceito que ela traz de estratégia de abandono e de características que a saída de emergência precisa ter. Neste tópico, trataremos dos aspectos relacionados às saídas horizontais. Saídas horizontais. Número de saídas. O número de saídas de um ambiente, setor ou de um pavimento deve atender às seguintes condições. Número mínimo estabelecido na tabela A6, em função da população calculada, respeitando-se a distância máxima a ser percorrida em uma só direção. Item B. Os critérios de posicionamento de rotas alternativas de acordo com as alternativas de fuga, item 6.4.2. As distâncias máximas de caminhamento conforme a tabela A7. Mais à frente, nós veremos a tabela A6, o que trata o item 6.4.2, e veremos a tabela A7. Alternativas de fuga. Quando for exigida a provisão de duas ou mais saídas, elas devem ser distribuídas e posicionadas de modo a minimizar a possibilidade de todas ficarem indisponíveis ou inacessíveis ao mesmo tempo, em caso de incêndio. Para tanto, são consideradas como alternativas de fuga válidas as seguintes situações. As saídas devem ser posicionadas de forma que, a partir de qualquer ponto no perímetro interno do ambiente, setor ou compartimento, forme-se um ângulo de 45 graus quando traçadas duas semi-retas deste ponto até cada uma das saídas, conforme exemplificado nas figuras 1A, 1B, 2A, 2B e 2C. Eu destaco que é aqui que começa um dos grandes problemas dessa instrução técnica. Vocês vão observar que ela exige, quando tiver mais de uma saída, para que sejam consideradas saídas alternativas, elas devem ter uma certa angulação entre elas, como nós veremos nessas figuras a seguir. Isso, se você for observar, para as nossas edificações, isso é inviável, porque geralmente as nossas edificações elas são coladas parede com parede, uma com a outra. Só seria possível se eu tivesse edificação e tivesse terreno dos lados para poder fazer a saída angulada de acordo com a IT pede. Por exemplo, aqui na figura 1A, exemplo de conformação de rotas de fuga com ângulo igual ou superior a 45 graus. Observe que ele só considera a saída B como uma alternativa de fuga se ela estiver considerada de acordo com o item C. Imagine que eu tenho um ocupante aqui no item C. Ele tem a alternativa de se deslocar pela saída A ou pela saída B, desde que esse ângulo entre essas saídas ele seja maior do que 45 graus, que é esse caso em C. O mesmo não acontece para o ponto E. Já considerando o ponto E, a minha única alternativa de saída segundo a IT seria a saída B. Eu não posso considerar a saída A como alternativa de saída de emergência, uma vez que o ângulo entre a saída A e a saída B ele é menor do que 45 graus. E pior ainda se eu considerar o ponto D. No ponto D eu tenho apenas a saída B como alternativa de saída. Eu não posso considerar a A também porque ela vai fazer um ângulo menor que 45 graus com B. E também porque ela está mais longe do que a B, seria mais fácil sair logo pela B. Percebam que esse é um ponto crítico dessa IT, que a maioria das nossas edificações não vão conseguir disponibilizar saídas com essa angulação que ela pede. Nota: do ponto C há duas rotas alternativas, A e B, pois o ângulo entre A e B é superior a 45 graus. Adicionalmente, é necessário observar a distância máxima de caminhamento estabelecida nessa instrução técnica para as rotas alternativas. Não são consideradas rotas alternativas os pontos A e B a partir do ponto D, pois o ângulo formado entre AD e B é inferior a 45 graus.
também não existe rota alternativa a partir do ponto E. E foi o que eu havia explicado na figura. Figura 1b. Exemplo de conformação de rotas de fuga com ângulo igual ou superior a 45 graus. Aqui é uma outra situação em que, a partir do ponto C, eu chego ao ponto B, onde eu tenho duas alternativas de saída, tanto para A quanto para D, em que o ângulo entre elas é maior que 45 graus. Então, eu posso considerar as duas como saída de emergência. Nota, o ângulo ADB deve ser de pelo menos 45 graus. A distância CBA ou CBD não deve ser superior à distância máxima de caminhamento estabelecida nesta instrução técnica. Adicionalmente, a distância CB não deve ser maior que a distância máxima permitida para o caminhamento em apenas uma direção, estabelecida nessa instrução técnica. Perceba que, além de eu considerar as aberturas de saída anguladas, com ângulos entre elas maior que 45 graus, eu ainda tenho que considerar a distância máxima a ser percorrida, que está estabelecida lá na tabela A7. Item B. Se o ângulo for inferior a 45 graus, as saídas devem ser separadas por uma compartimentação resistente ao fogo. As figuras 2A, 2B e 3C apresentam exemplos de posicionamento de rotas alternativas. Figura 2A. As saídas 1 e 2 não atendem à condição de alternativa de saída para o ponto mais afastado das saídas. Ou seja, se eu estiver nesse ponto, eu tenho duas alternativas de saída, tanto pela 1 quanto pela 2. Se eu estiver aqui neste ponto, como o ângulo ainda é maior que 45 graus, também ambas atendem, tanto para a saída 1 quanto para a saída 2. O que já não acontece se eu estiver nesse ponto, em que o ângulo é menor que 45 graus, portanto, a IT não considera como sendo duas alternativas de saída. Figura 2b. As saídas 1 e 3 satisfazem a condição de alternativa de saída para todo o compartimento. Ou seja, é a mesma figura, porém adicionou uma saída a mais. Aqui, deste ponto, eu tenho tanto a saída 1 quanto a 2 quanto a 3. Aqui, deste ponto, também eu teria a saída 1, a 2 e a 3. Já deste ponto, eu teria apenas a saída 1 e a saída 3, como opções de saída de emergência, segundo o que estabelece esta instrução técnica. Figura 2C. Criação de parede de compartimentação para atender a condição de alternativa de saída de emergência. Que neste caso, o que acontece? Eu tenho mecanismos de fazer com que essa angulação seja obedecida. Para isso, eu teria que compartimentar a edificação. Imagina que inicialmente eu tivesse apenas saída 1 e 2. Aqui deste ponto, o ângulo ia ser menor que 45 graus. Eu não poderia considerar como sendo duas alternativas de saída. Eu tinha que considerar somente a saída 2 como alternativa. Já se eu passar uma parede com resistência ao fogo aqui e compartimentar esses dois ambientes, uma porta corta-fogo, eu tenho já um ângulo maior que 45 graus deste ponto até a saída compartimentada e deste ponto até a saída 2. Então, de acordo com a IT, eu teria essas duas opções de saída. Aí, quando eu chegar aqui após a porta corta-fogo, eu tenho uma opção de saída que seria a saída 1. Isso é uma alternativa, na minha opinião, um pouco viável, porque imagine uma casa de show, por exemplo. Para que você considerasse as duas saídas, elas estando juntas, eu teria que fazer uma compartimentação interna. Talvez isso prejudicasse o andamento da própria atividade econômica do proprietário. Saída única horizontal. É permitida saída única horizontal em ambientes, setores ou pavimentos, desde que atendida a distância a percorrer para a saída única da tabela A7 e que a população não exceda o determinado na tabela A6, no compartimento ou pavimento, respectivamente. Percebam, apesar da IT sempre bater na tecla da necessidade de se ter mais de uma saída e angulada com ângulo maior que 45 graus entre elas, é permitido que eu tenha saída horizontal única, porém isso vai me diminuir bastante a distância máxima a ser percorrida. Distância a percorrer. As distâncias a percorrer para atingir um local seguro levarão em consideração item A, o acréscimo de risco, quando a fuga é possível em apenas uma direção. Item B,
A redução do risco quando forem implantados sistemas de proteção contra incêndio que interfiram positivamente na salvaguarda da vida, pelo alerta precoce, remoção dos elementos nocivos do incêndio ou sua contenção. Em C, a redução de risco pela facilidade de saídas em edificações térreas. As distâncias máximas a serem percorridas para atingir um local seguro constam na tabela A7. Nas ocupações em que as atividades não requerem presença humana constante, sejam áreas automatizadas ou áreas técnicas, locais destinados a equipamentos, etc., a exigência de distância a ser percorrida não precisa ser considerada. Ou seja, em áreas que não têm ocupação humana, áreas técnicas, barriletes, eu não preciso considerar a distância máxima a ser percorrida, porque aquele local, via de regra, não vai ter ninguém lá. Então, eventualmente, alguém vai subir para fazer alguma manutenção, mas geralmente é uma equipe com um número de participantes muito limitada que faz isso. Condições de diminuição de distância de caminhamento. As distâncias máximas a percorrer para as rotas de fuga que não forem definidas no projeto arquitetônico, como, por exemplo, escritórios de plano espacial aberto e galpões sem arranjo físico interno, layout, bem como os locais de entretenimento, como casas noturnas, danceterias, discotecas assemelhados, em que for permitido o consumo de bebidas alcoólicas, devem sofrer uma redução de 30% nos limites estabelecidos pela tabela A7. Ou seja, se for apresentado um projeto arquitetônico sem uma riqueza de detalhes adequada, a AIT aconselha que se diminua em 30% os limites de distância a percorrer estabelecidos na tabela A7. Ganhos de caminhamento pela existência de medidas de segurança contra incêndio complementares. A presença de sistemas de chuveiros automáticos diminui em um nível a classificação em função da velocidade de crescimento do fogo. Quando a medida de segurança contra incêndio for compulsória, ela não permite ganhos complementares. São compulsórias para todos os perfis de risco à vida as seguintes medidas de proteção contra incêndio: sinalização de salvamento, iluminação de emergência, sistema de alarme manual dependendo da população e gerenciamento. O que acontece? Eu tenho como aumentar as minhas distâncias a percorrer, instalando sistemas de proteção contra incêndio complementares. Porém, se já faz parte da exigência daquela edificação ter aquele sistema de proteção contra incêndio, eles não vão diminuir a minha distância a percorrer, só se eles forem sistemas complementares, ou seja, sistemas que não eram exigidos anteriormente, mas o proprietário foi e resolveu instalar para aumentar a segurança do local. Para ocupantes com perfis de risco à vida classificados em C2 e C3, conforme tabela A1, é compulsória a instalação de sistema de detecção automática de incêndio e os dormitórios devem ser compartimentados com, no mínimo, TRRF 30, ou seja, uma resistência ao fogo de pelo menos 30 minutos. Para ocupante C1, conforme tabela A1, a compartimentação horizontal deve ser prevista entre unidades habitacionais contíguas e entre unidades habitacionais e áreas comuns. Não é permitida a presença de material que proporcione crescimento muito rápido do fogo, material de categoria 4, conforme tabela A3 em locais com ocupantes com perfil de risco à vida classificados em B, C, D e E. Para locais com ocupantes com perfis de risco à vida classificados em A, tabela A3, havendo a presença de combustível com crescimento do fogo muito rápido, categoria 4, conforme tabela A3, é compulsória a presença de sistema automático de controle de supressão de fogo nos locais onde os mesmos estiverem sendo manuseados e armazenados. Nesse caso, não haverá crescimento na distância de caminhamento. As distâncias máximas a percorrer da tabela A7 podem sofrer acréscimo em função das características da edificação e da instalação dos seguintes sistemas de proteção contra incêndio em todo o edifício. E tem a sistema de controle de movimento de fumaça ou sistema de detecção e alarme automático de incêndio ou altura do teto. As distâncias máximas a serem percorridas podem ser aumentadas conforme tabela A8, não podendo ultrapassar 36%, e o caminhamento em uma só direção não poderá ultrapassar 25 metros.
Distância a percorrer combinadas em duas direções. Em edifícios mais complexos, pode haver a combinação de distâncias a percorrer em uma direção e duas ou mais direções. Nesse caso, a distância a percorrer total horizontal até as saídas do pavimento é sempre a distância estabelecida para duas direções, medida a partir do ponto mais crítico do pavimento. Nota: considera-se como uma parte do valor total em duas direções o valor da distância em uma direção. As saídas horizontais devem permitir a saída das pessoas que por elas transitam. Portanto, devem ser dimensionadas em função da população calculada para os ambientes, setores, pavimentos que servem. Largura das saídas. A largura das saídas horizontais deve atender o maior valor entre aqueles estabelecidos nos itens 6.4.8.1 e 6.4.9.1, abaixo. Larguras mínimas. Item 6.4.8.1. A largura mínima das saídas horizontais deve ser 1,20 metros para os perfis de ocupantes em geral, 1,65 metros para o perfil de ocupantes que requer cuidados especiais por limitações físicas ou mentais, para permitir a passagem de duas cadeiras de roda simultaneamente, 2,20 metros para permitir a passagem de macas, camas e outros, onde houver ocupantes em condições de internação, acamados e similares. Ou seja, aqui ele define as larguras de saídas horizontais de acordo com a característica de cada ocupação. 1,20 seria o geral para a maioria das ocupações. 1,65 seria locais onde tem pessoas especificamente com cadeiras de rodas. E 2,20 seria o caso de hospitais onde tem pessoas que estão internadas e não conseguem ser retiradas nem por meio de cadeiras de roda, tem que ser retiradas em macas mesmo. Então, esse 2,20 é para que você consiga manobrar a maca caso precise fazer alguma curva em um determinado corredor. Largura calculada das rotas horizontais. Item 6.4.9.1. O cálculo da largura das rotas horizontais é realizado multiplicando-se a população pelos coeficientes de largura para rotas horizontais, em função do perfil de risco do ocupante, tabela 1. Nota: a largura total será obtida pela equação 1. LH, que seria a largura horizontal, é igual a P vezes LC dividido por 1000, onde LH é a largura total das rotas horizontais, dadas em metros. P é a população conforme o coeficiente da tabela A9, onde essa população é dada por A dividido por D, onde A é a área total da área da referida verificação de risco do estabelecimento, e D é a densidade populacional por atividade na tabela A5. CL é o coeficiente da largura para rotas horizontais, dado em milímetros, conforme a tabela A9. Mais à frente nós vamos ver como se aplica essa fórmula para cálculo de largura horizontal. Dimensionamento da estratégia de abandono horizontal progressivo. O abandono horizontal progressivo, ou seja, o movimento de abandono de um ambiente ou setor para outro ambiente ou setor no mesmo pavimento, é admitido desde que cada ambiente ou setor tenha pelo menos uma rota de saída alternativa à rota da área adjacente, área de refúgio, figura 3. Figura 3. Abandono horizontal progressivo. Aqui nós temos uma estratégia de abandono horizontal, em que eu posso considerar como duas alternativas de rota de fuga, desde que eu tenha um local que ele chama aqui de área de refúgio, em que ele tem as seguintes características. 1. Uma parede de compartimentação. 2. Porta corta-fogo. O 3 seria a saída do pavimento. E 4 seriam os setores compartimentados. Nota: as distâncias máximas de caminhamento são consideradas em setor compartimentado. Ou seja, eu posso considerar a distância máxima a ser percorrida apenas nesse setor, ou apenas nesse setor, ou apenas nesse setor. Eu não preciso somar aqui e dar uma distância absurda que eu não ia conseguir atender.
Se eu tiver essa característica na edificação, eu posso considerar cada setor com uma distância máxima a ser percorrida separadamente. Item B. O espaço de cada uma das áreas deve ser suficiente para acomodar todos os ocupantes de ambas as áreas, assumindo-se uma densidade de 0,3 m² por pessoa, exceto para o perfil D, tabela A1, quando deve considerar adicionalmente uma densidade de 0,7 m² por pessoa com mobilidade reduzida, por exemplo em cadeira de rodas, e 2,25 m² por pessoa para pacientes em macas. A largura da rota de saída das duas áreas deve ser calculada para dar vazão à população correspondente à soma de ambos os ambientes. Ou seja, esse tipo de estratégia ele pode ser empregado desde que cada compartimento daqueles da figura anterior comporte todas as pessoas com essas características aí de pessoas por unidade de área. E a largura das saídas de cada um daquele compartimento também atenda ao cálculo que foi feito para as larguras de saída de emergência. Áreas de refúgio, conceituação. A área de refúgio é uma parte da edificação vertical e horizontalmente compartimentada por paredes e lajes resistentes ao fogo e porta-corta-fogo, além de dispositivo de selagem de dutos e proteção de fachada, tendo acesso a pelo menos uma outra área de refúgio, uma rota de abandono protegida ou área externa, conforme visto na figura 3. Ou seja, para ser considerada área de refúgio, aquela área do meio da figura 3 que nós vimos anteriormente, ela tem que compor todas essas características aí. Ela tem que ser basicamente uma área selar, prova de fogo e fumaça. Exigências. A estrutura dos prédios dotados de área de refúgio deve ter resistência conforme previsto na IT 07, parte 1, proteção estrutural em situação de incêndio. As paredes e lajes que definem as áreas de refúgio devem apresentar resistência ao fogo conforme a IT 07, parte 1, e compartimentação horizontal e vertical previsto na IT 02, parte 1. Ou seja, ela deve ser uma área devidamente protegida e compartimentada. Obrigatoriedade. É obrigada a existência de área de refúgio em todos os pavimentos nos seguintes casos: edificações com ocupantes com perfil de risco D, ou seja, que comportem usualmente pessoas que possuam restrições de locomoção em função de incapacitação motora, sensoriais ou cognitivas, ou de idade, exemplo, asilos, creches e pré-escolas, com altura superior a 12 metros. Edificações com ocupantes com perfil de risco D, tabela A1, com internação, hospitais, com altura superior a 6 metros, bem como para essa ocupação com altura inferior se houver internação no térreo ou no primeiro pavimento. A área mínima de cada área de refúgio deve ser de, no mínimo, 30% da área do pavimento. As portas que dividem corredores que constituem rotas de saída devem ser corta-fogo, garantindo o isolamento térmico do ambiente, e a prova de fumaça, estanques, conforme estabelecido na NBR 11.742, e serem providas de visor transparente, implantado entre 1,5 e 1,8 metros de altura, de área mínima de 0,07 metros quadrados, com altura mínima de 25 cm com características para chama. A comunicação entre as áreas de refúgio e entre essas áreas e as saídas deve ser em nível, ou caso haja desníveis, por meio de rampas. Requisitos adicionais para rotas horizontais. A largura dos elementos de circulação, saídas horizontais, deve ser medida em sua parte mais estreita, não sendo admitidas saliências de batentes, alisares, pilares, abertura de porta e outros, com dimensão superior a 15 cm, conforme figura 4. Nota: a extensão das saliências não pode ser maior que 25 cm. Ou seja, o que isso quer dizer? A saída horizontal, as rotas de fuga horizontais são medidas na sua parte mais estreita, ou seja, nesse caso seria nessa parte aqui. E esses ressaltos de batentes, de portas, de pilares, eles não podem ser superior a 15 centímetros e a extensão deles não pode ser superior a 25 centímetros. A abertura de portas no sentido de fuga deve ser instalada em recessos, caso abram diretamente para corredores,
a fim de não reduzir a largura das rotas de fuga horizontais e evitar acidentes. Ou seja, as portas de saída que ficam em rotas de fuga, elas devem abrir de forma a não estrangular a passagem. Quando você abre a porta, a aba dela não deve ficar atrapalhando o fluxo de pessoas na rota de fuga. Subdivisão de corredores. Se um corredor dá acesso a rotas de saída alternativas, há um risco da fumaça se espalhar por todo esse ambiente, dificultando o uso de ambas as saídas. Para evitar essa situação, todos os corredores com mais de 12 metros de extensão e que se ligam a mais de uma saída de pavimento devem ser subdivididos por portas corta-fogo PCF-30, de fechamento automático, providos de todos os acessórios necessários para o seu desempenho adequado, incluindo abertura nos 2 sentidos e visores nas folhas da porta. A porta corta-fogo deve ser instalada na meia distância entre 2 saídas do corredor. Qualquer porta de ambientes e setores que indiretamente permita a passagem da fumaça de um lado do corredor para outro deve ter mecanismo de fechamento automático. As figuras 5A, 5B e 5C apresentam exemplos de subdivisão de corredores com 2 saídas verticais, 3 saídas verticais e saída única, respectivamente. Aqui nós vemos essa subdivisão de corredores. Corredor com 2 saídas verticais. Eu tenho aqui um pavimento com um corredor em que eu tenho 2 saídas verticais, ou seja, 2 escadas. Tenho a opção de sair tanto por aqui quanto por aqui. Esse corredor ele deve ser subdividido aqui no item 1 por uma porta corta-fogo. Corredor com 3 saídas verticais. Eu tenho um corredor aqui com 3 opções de saída verticais, ou seja, 3 escadas, e aqui eu tenho a subdivisão dele com porta corta-fogo. Figura 5C. Corredor com trechos em saída única. Aqui eu tenho um corredor comprido com alguns trechos que eu tenho apenas uma opção de saída. Aqui do item A eu só tenho a opção de saída B. Aqui do ponto D eu só tenho a opção de saída C. Aqui as legendas. O item 1 é a porta corta-fogo com TRRF de 30 minutos. O 2 são portas com fechamento automático. O 3, distância entre as saídas superior a 12 metros. E o item 4, distância entre as saídas inferior a 12 metros. Portas em rota de saída. As portas instaladas em corredores que constituem rota de saída e aquelas instaladas nas saídas de salas com capacidade acima de 50 pessoas, em comunicação com acesso e descargas, devem abrir no sentido do fluxo de saída. Para todos os ambientes, setores ou pavimentos com capacidade total acima de 100 pessoas, será obrigatória a instalação de barra antipânico em todas as portas que conduzem às saídas. Nota: a instalação da barra antipânico deve estar em conformidade com a NBR 11.785. Se no interior da edificação tiver porta de saída na rota de fuga, as portas devem abrir no sentido de fluxo de saída. Largura mínima. A largura mínima do vão-luz das portas comuns ou corta-fogo instaladas na rota de saída deve ser dimensionada em função da população calculada, de acordo com o procedimento estabelecido nesta instrução técnica, e nunca ser inferior a 80 cm. Esse vão-luz é a abertura útil da porta, é a largura útil dela, descontada já a lateral dela, a armação, qualquer coisa que ela possa ter ao redor. É a largura útil dela. Quando instaladas em corredores que constituem rotas de saída em acesso de caixa de escada, a largura da porta poderá ser reduzida em 20 cm, admitindo-se então, por exemplo, um vão-luz, ou seja, uma largura útil, de 1 metro de porta para uma largura de corredor de 1,20. Notas: para vão-luz com dimensão maior que 1,20, deve haver 2 folhas. Para vão-luz com dimensão maior que 2,20, exige-se pilar central. Porta corta-fogo. As portas de acesso às antecâmaras de escada devem ser do tipo corta-fogo PCF, atendendo a NBR 11.742. As portas das antecâmaras de escadas e similares que se destinam à compartimentação devem ser providas de dispositivos mecânicos e automáticos, de modo a permanecerem fechadas, mas destancadas, no sentido do fluxo de saída.
Admite-se que essas portas se mantenham abertas desde que disponham de dispositivo de fechamento automático, conforme estabelecido na NBR 11.742. Portas especiais. Portas de enrolar. Não são permitidas portas de enrolar nas rotas de saída. Esse tipo de porta só serão aceitas quando forem utilizadas com a finalidade de segurança patrimonial da edificação e desde que permaneçam abertas durante a ocupação da edificação. Um parêntese aqui com relação à porta de enrolar. Percebam aqui que a IT ela se refere a uma edificação grande, edificação que tenha muitas pessoas, que eu tenha que ter um fluxo de saída, em que uma porta de enrolar iria dificultar esse fluxo de saída. Às vezes a gente passa uma informação dessa para o vistoriador, o vistoriador se forma e ele vai querer sair tirando tudo quanto é porta de saída que ele vê no armarinho que cabe 3 pessoas. Então, cuidado com essa questão da porta de enrolar. E aqui a IT ela se refere a uma edificação grande. Não vão chegar em qualquer boteco por aí que tem uma porta de enrolar e querer interditar lá e querer que o cara tire a porta de enrolar porque a IT não permite porta de enrolar em rota de saída. Percebam o contexto que a IT está trabalhando. Porta de correr. Para locais de reunião de público com capacidade total acima de 50 pessoas, são admitidas nas rotas de fuga e nas saídas de emergência portas de correr com sistema de abertura automática, desde que programados para que, em caso de falta de energia, pane ou defeito de seu sistema, permaneçam abertas. Quando houver necessidade de dispositivo de travamento, tranca ou fechadura, para a abertura ou fechamento da porta de saída, não haverá necessidade de instalação de barra antipânico. Ferragens e acessórios. É vedada a utilização de peças plásticas em fechaduras, espelhos, maçanetas, dobradiças e outros, nas portas dos seguintes locais: rota de saída, entrada em unidades autônomas, salas com capacidade acima de 50 pessoas. A colocação de fechaduras com chaves nas portas de acesso e descarga é permitida, desde que seja possível a abertura pelo lado interno sem necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado externo seja feita apenas por meio de chave, dispensando-se maçanetas, etc. Disposição de assentos fixos para efeito de saída. Os assentos devem ser agrupados em setores e fileiras e separados por corredores longitudinais e transversais, conforme figura 6, e com a limitação de número de assentos conforme estabelecido na tabela A10. Aqui a distribuição de assentos, eles têm que estar divididos por setores, separados de forma longitudinais e transversais. Para garantir o movimento de abandono seguro dos ocupantes a partir dos assentos fixos, devem ser obedecidas as seguintes condições. As passagens entre as fileiras de assentos de qualquer setor constituem a primeira parte da rota de saída. Neste trecho, o caminhamento deve ser considerado como saída em direção única. A largura da passagem entre as fileiras de assentos, poltronas, deve permitir a fácil movimentação de saída de seus ocupantes. Para estabelecer a largura de passagem, considera-se a área livre de projeção entre 2 assentos. O número de assentos fixos firmemente ao solo que compõem uma fileira não deve ser superior ao número estabelecido na tabela A10, em função da possibilidade dos ocupantes moverem-se em uma ou 2 direções para a saída do setor. Aqui nós temos a tabela A10, número máximo de assentos fixos por fileira de setor. Aqui ele estabelece algumas características que locais que têm assentos fixos ao solo devem obedecer. Aqui nós terminamos a segunda parte do nosso assunto de saída de emergência. Neste tópico, nós tratamos das saídas horizontais. No próximo tópico, nós vamos tratar das saídas verticais e tipos de escada. Bons estudos a todos!